Minha avó mimada roubou minhas roupas novas e as trocou por utensílios de aço. Então, eu dei embora os utensílios dela. Você pode ler mais sobre minha avó em meu histórico de postagens para entender melhor que tipo de pessoa ela era. Eu sou indiano e em meu país, até alguns anos atrás, era possível obter utensílios de aço de vendedores que iam de porta em troca de roupas. Esse sistema de troca ainda existe em vilas e algumas cidades pequenas. Minha avó, sendo a acumuladora insana que era, adorava conseguir utensílios dessa maneira. Utensílios que ninguém mais podia tocar, que ela nunca usaria e que só acumulariam poeira em seu quarto. Sempre que minha madrasta ou meu pai tentavam doar nossas roupas velhas para a caridade, ela fazia um escândalo. Ela coletava todas as roupas que não iríamos mais usar para poder trocá-las por panelas e frigideiras. Às vezes, ela ia mais longe e exigia roupas que ainda iríamos usar. Ela insistia que elas não serviam mais em nós, ou inventava algum outro argumento absurdo para nos fazer entregar as roupas. Sério, às vezes tínhamos que lutar com ela para manter nossas roupas. Mas ela nunca, eu quero dizer nunca, doava suas próprias roupas. Ela só pegava as peças dos outros, ou seja, de mim, do meu pai, da minha madrasta e do meu meio-irmão. Quando eu tinha cerca de 21 anos, tinha acabado de perder muito peso e precisava de roupas novas. Sim, eu morava com meus pais. Na Índia, não dá para se sustentar independentemente, a menos que tenha um emprego bem remunerado, e eu estava na faculdade naquela época. Então, um dia, fui a uma venda de liquidação de uma loja local e comprei um monte de roupas novas. Deixei-as na minha cama e fui para a casa de um amigo. Quando voltei algumas horas depois, minhas roupas novas tinham sumido. Meu pai, madrasta e irmão não estavam em casa, então eu imediatamente soube quem devia ter levado. Eu confrontei minha avó egoísta e perguntei o que ela tinha feito com minhas roupas. Ela estava sentada em sua cama admirando sua mais recente coleção de panelas e utensílios. Sem nem mesmo olhar para cima, ela me disse que minhas roupas eram feias e muito acidentalizadas. E que ela fez a coisa certa trocando-as por algo útil. Como você pode imaginar, eu perdi a paciência. Eu gritei, xinguei, chamei-a de todos os nomes possíveis. E ela teve a audácia de realmente defender suas ações. Naquela noite, houve um grande confronto em nossa casa. Eu ainda estava furiosa e perguntei ao meu pai por quanto tempo íamos aguentar o abuso dela. Eu e minha madrasta não nos damos bem, mas quando uma de nós estava contra a avó, a outra sempre dava apoio. Isso não foi diferente, minha madrasta concordou completamente comigo. Meu pai disse à avó que ela estava proibida de entrar em meu quarto sem minha permissão prévia. Ela começou a fingir chorar e disse que éramos todos muito cruéis com ela. Meu pai mais tarde veio ao meu quarto e disse que me compraria roupas novas para me compensar. Eu, é claro, ainda estava furiosa. E não ia deixar aquela vaca ter essa vitória. Minha avó precisava de remédios para dormir. Ela os tomava até durante o dia. E ela dormia como um morto. Alguns dias depois, eu entrei sorrateiramente em seu quarto durante sua soneca da tarde. Abri seu baú de utensílios, sim, ela tinha um baú inteiro deles, e peguei um monte de suas amadas panelas, copos, pratos, etc. Fechei a tampa silenciosamente e saí. Fui direto para um abrigo para idosos que ficava próximo. Eu doei os utensílios e experimentei a alegria de dar e o gosto da doce vingança. Eu não contei a ninguém o que havia feito e apenas esperei para que a avó monstro descobrisse sua perda. O que ela fez, apenas alguns dias depois. Aconteceu à noite. Eu estava na cozinha cozinhando o jantar quando ouvi seus gritos ensurdecedores sobre como alguém havia roubado sua caixa de utensílios. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo meu rosto. Meu pai me chamou para o quarto da avó e perguntou se eu sabia alguma coisa sobre os utensílios perdidos. Eu admiti que os tinha levado e doado. A avó monstro parecia que sua cabeça iria explodir. Eu calmamente disse a ela que tinha feito a coisa certa porque aqueles utensílios eram feios e que o abrigo precisava mais deles.
E claramente, se ela podia entrar no meu quarto e pegar minhas coisas sem perguntar, eu poderia muito bem fazer o mesmo. Acho que meu pai ficou chateado comigo, mas realmente não tinha nada a me dizer. Ele passou a próxima hora ou mais tentando acalmar sua mãe. Eu dormi tão bem naquela noite. Quando a avó monstro morreu alguns anos depois, a primeira coisa que nos livramos foram aqueles malditos utensílios. História 2. Meus pais deram embora todos os animais de estimação que eu tive quando estava crescendo, mas o karma os alcançou no final. Eu não sei por que eles comprariam os animais de estimação apenas para se livrar deles meses depois. Quando eu tinha cerca de 9 anos, tive um gatinho que tivemos por apenas um mês. Eles o compraram em uma loja de animais com tigelas, comida, etc. E um dia cheguei em casa da escola e ele tinha desaparecido. Eles disseram que se cansaram de comprar coisas para ele, que ele estava fedorento e o doaram. Eu me lembro deles terem comprado porque eu estava solitário e queria um amigo. A segunda vez, eu era um pouco mais velho, diria uns 12 a 13 anos. Bem, eles tinham um monte de tartarugas e as doaram depois de um ano ou algo assim. Eles nem fizeram muito por elas, então nunca entenderei por que acharam que eram um fardo. Eu era o responsável por limpar a água e alimentá-las. Eu as deixava andar pela casa e as colocava de volta depois. Elas estavam felizes. E eu gostava de decorar os recipientes delas para parecerem tropicais. Mas um dia eu chego em casa e elas sumiram. A terceira vez que tivemos um hamster. Eu tinha uns 17 anos. Foi um presente dado ao meu irmão. Mas ele não gostava muito e, como tal, ignorou e negligenciou o pobre animal. Ele nem se deu ao trabalho de dar um nome, então eu dei um. Comprei comida e uma bola rolante para que pudesse passear pela casa. Uma semana se passou e meus pais perceberam que eu estava cuidando dele. Minha mãe me disse: "Você sabe por que ele não quer essa coisa, não sabe?" Eu disse que não sabia e ela disse: "A ex-namorada dele deu essa coisa a ele. Ele provavelmente fica triste toda vez que o vê também, porque lembra dele da ex-namorada." Eu disse a ele. Ele me viu brincando com isso e disse que é legal. Eu quero isso. Ele parece bem para mim. Ela apenas me olhou com raiva e disse: "Vamos nos livrar dele porque não queremos que ele seja lembrado de sua ex por nenhuma razão." Poucos dias depois, o hamster sumiu. Ele era uma coisinha muito afetuosa e costumava vir até mim quando eu chamava por ele. Meu pai costumava fazer piadas quando eu chamava por ele. Até hoje, quando ele sente vontade de ser um completo imbecil, ele imita minha voz e tenta chamar o hamster. Para adicionar mais feridas à minha dor, meu pai disse que o deu a um estrangeiro que gosta de comer hamsters, para que ele o levasse de graça. A pior parte de tudo isso foi que os únicos animais de estimação que duraram muito tempo, mais de alguns meses, eram os animais de estimação da minha mãe. Ela teve esse papagaio por anos e deixou bem claro que aquele pássaro barulhento e irritante era o animal de estimação dela. Ela comprava brinquedos e poleiros nas paredes para ele. Mas ela também me dizia que eu precisava limpar a gaiola para ela. Então, um dia, era verão e eu abri a gaiola dele e aquele pássaro idiota voou direto para uma das janelas abertas. Minha mãe estava limpando o chão e arejando as coisas. Minha mãe correu para fora e depois voltou e gritou comigo e exigiu que eu comprasse imediatamente um novo papagaio para ela, mesmo que essas coisas custem mais de $500 e eu fosse um estudante universitário quebrado tomando empréstimos para pagar as contas. Eu disse a ela: "Eu compro um papagaio para você quando você me devolver meu gatinho, minhas tartarugas e meu hamster." Ela disse que eu estava louco, resmungou um pouco mais, mas nunca mais mencionou seu papagaio depois disso. E aí pessoal, se vocês gostaram das histórias de hoje, peço que já se inscrevam no canal, pois assim vocês me ajudam muito, e até o próximo vídeo.